Povo de Deus, amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. A paz de Deus, graça e paz. Queridos irmãos, Igreja do Senhor, Igreja do Deus vivo. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Somos agradecidos a Deus por Ele nos dar esta oportunidade. Os meses vão passando, os dias, os anos rapidamente se vão, mas nós estamos aqui todos os dias para transmitir uma palavra de ânimo, de esperança para todos vós. Nós agradecemos a você que tem compartilhado as mensagens, está inscrito no canal Devocional com o pastor Fernando Koenig. É um devocional diário. Você procurando lá no YouTube vai fazer inscrição diretamente conosco. Seja muito, muito bem-vindo. Nós nunca vamos pedir nada além de que os irmãos continuem orando por nós. Somente isso. Orem por nós e nós estamos orando pelos irmãos. Esta família linda que cresce todos os dias, ela vai crescendo e vai se agigantando e ficando mais forte. Aleluia. Que é Cristo em vós, esperança da glória. Que não cresça somente em número de inscritos, mas que ela cresça em cada vida, em cada um de nós, com virtude, com graça, com esperança e com certeza de que nós estamos no caminho e Jesus logo voltará para nos buscar. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos. Ontem nós falamos aqui sobre Pedro, o Simão Pedro, que negou por 3 vezes o Senhor Jesus. E hoje eu lendo alguns comentários, alguns irmãos falaram sobre Pedro. Pedro tem uma história longa, não é? Mas o mais glorioso na vida de Pedro foi depois que ele realmente se converteu. Realmente, quando ele negou o Senhor, lá na noite em que o Senhor estava sendo julgado, naquela madrugada fria, terrível, a gente daqui de longe pode dizer, mas Pedro não podia ter feito isso, Pedro era isso. E se nós estivéssemos lá, irmãos, qual seria a nossa atitude diante daquele quadro? É muito fácil nós falar daqui para lá, mas se estivéssemos lá, éramos talvez pior do que ele. Por pouco, Pedro não teve o mesmo destino de Judas. Por pouco, por pouco. Mas o Senhor, depois de ressuscitar, está no capítulo de número 16 do Santo Evangelho de Marcos. Quando as mulheres foram ao sepulcro ainda escuro de manhã, elas olharam assim, o túmulo, a pedra estava removida, e tinha um anjo vestido de branco ali sentado. E disse para elas, quem vocês procuram é o Nazareno. Ele já ressuscitou, mas ele tem um recado aqui para vocês. Eu tenho uma notícia para passar para vocês, mulheres, para entregar para os homens que estão lá escondidos. E diz assim no versículo de número 6 do capítulo 16 de Marcos. Ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou e não está mais aqui. Eis aqui o lugar aonde ele estava. Mas ide e dizei, olha só, irmãos, ide e dizei aos seus discípulos, onde é que estava Pedro? Mas parece que o anjo para um pouquinho. E as irmãs, com certeza, aquelas mulheres corajosas daquela madrugada, pararam e disse, realmente Pedro foi esquecido. A mente humana é muito rápida no pensar, no raciocinar. Talvez elas pensaram isso.
E o nosso irmão Pedro realmente foi esquecido. Mas, de repente, o anjo prossegue e diz: e a Pedro também. Diga aos discípulos dele e a Pedro também ir para a Galileia, no lugar aonde nós combinamos. Você tem alguma coisa a falar sobre isso, Esther? É a grande misericórdia e o amor de Deus. O amor de Jesus por aquele discípulo. Jesus sabia o que seria Pedro no futuro. Como ele mesmo daria até a sua própria vida no futuro. Verdade. Mas ele precisava estar lá junto, lá naquele dia, conforme tinham combinado já antes de Jesus morrer, que era para eles ir para lá. E disse: diga a Pedro também. Eu penso assim, como Pedro não ficou alegre? Se Jesus se lembrou de mim. Imagina, irmãos, quando as mulheres chegaram lá e contaram para ele. Jesus se lembrou de mim. Oh, Deus! É verdade que eu chorei muito aquela noite quando eu escutei que o galo já tinha cantado e eu tinha já negado. Quando o galo cantou, eu já tinha negado. Mas agora ele se lembrou de mim. Irmãos, o que faz o amor? O que faz o amor de Deus na vida de um que pensa que não tem mais jeito para ele? Que ele não tem mais misericórdia, menos ainda amor? O que passa na cabeça dessa pessoa? Meu Deus. Mas ele se lembra de mim e de ti. Ele se lembra de nós. Mesmo quando às vezes nós, como humanos, podemos errar. Mas quando ele vê que nós choramos arrependidos, como ele lembra de nós. Queridos irmãos, na realidade Pedro foi se converter e converteu-se realmente convertido quando sobre ele desceu o poder do alto. Quando ele no Pentecoste, junto com os discípulos, se humilhou, ele teve um encontro com Jesus lá no Mar da Galileia, onde Jesus por 3 vezes perguntou para ele: tu me amas, Pedro? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos, seja um pastor de almas. Pela 2ª vez a mesma pergunta. E pela 3ª vez foi como uma lança, como uma espada que entrou na alma dele. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Mas logo depois, ele já perguntou sobre João. E esse aí, o que vai acontecer com ele? E Jesus já repreendeu ele outra vez, lá na beira do Mar da Galileia. Naquela noite das 3 perguntas, naquele dia, dizendo: cuida de ti, Pedro, deixa ele. Se eu quiser que ele viva sempre, o que tu tens a ver com isso? Cuida de ti, Pedro. E Pedro, irmãos, lutou, não desanimou. Lá no Pentecostes. Aleluia! Antes mesmo de descer o Espírito, estava lá aquele homem, muitas vezes afoito, apressado, não é? Falava muito, mas ele se tornou o líder, organizou tudo, foi a voz do povo ali, mas ficaram aguardando. E de repente veio como um vento impetuoso, encheu toda aquela casa de poder. Todos que estavam ali foram revestidos de poder. E lá estava o primeiro mensageiro da igreja. Aquele que o Senhor Jesus disse: quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Ali ele começou a trabalhar na seara do Senhor. Pegou as ferramentas e nunca mais largou.
na primeira mensagem, na segunda mensagem, homem cheio de coragem e de virtude. Quantos que têm perdido a oportunidade única que Deus dá para ele, porque não tem paciência de esperar um pouco. Pedro, com todos os defeitos, como nós também temos, ele foi perseverante e cheio da graça e do poder, cheio do Espírito Santo. Suas mensagens eram mensagens poderosas. Quando alguém perguntava, irmãos, o que nós devemos fazer, o que vamos fazer? E ele pregava a mensagem mais linda do Evangelho: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele entendia muito bem de arrependimento. Como é que nós vamos pregar o Evangelho do arrependimento, amados irmãos, se nós não temos a experiência do arrependimento? Se nós não passamos por esse momento de arrepender-se a ponto do Senhor dizer: eu estou te entregando o perdão? Pedro passou por isso. Olha o resultado daquele: Simão, Simão, o diabo pediu para vos andar como trigo numa peneira, mas eu orei por vós, para que quando tu te convertas, ajude os teus irmãos. Jamais alguém que não passou pelo arrependimento, irmãos, ele tem algum argumento, alguma palavra para dizer para alguém, para pregar o evangelho do arrependimento. Nós precisamos passar por isso. Então, queridos irmãos, se você está numa situação difícil, pensando que estás esquecido, que já ninguém vai te chamar mais, você foi esquecido, não pense mais assim a partir de agora. O Senhor conta contigo. Ele te espera. Vejam lá que quando o anjo falou para as mulheres lá junto ao sepulcro, Jesus tinha ressuscitado, Jesus poderia ter esquecido, Jesus tinha passado por todo aquele processo da ressurreição, né? Morreu e levou com ele aquela imagem de Pedro negando o nome dele vergonhosamente. Mas o amor do Senhor Jesus ultrapassou tudo. Não esqueceu. O Senhor não esqueceu de ti, minha irmã. O Senhor não esqueceu de ti, meu irmão. Você que pregava a palavra e hoje você está trazendo como paliativo para a tua vida talvez coisas que são igual veneno para a tua alma, para você para esquecer da chamada de Deus. Por que fazer isso? Deixa o Senhor. Ele te chama. Como o cego Bartimeu, que ainda falamos na semana passada, gritando à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão. E muita gente mandou ele calar a boca, mas de repente Jesus disse: vão lá e chamem ele. E eles bateram nele e disse: Bartimeu, levanta-te, tem bom ânimo. Ele está te chamando. Levanta-te e vamos. É o que eu digo para você agora, neste dia de hoje. Neste dia 28 de abril de 2026. Levanta-te do lugar aonde tu estás. Tu estás escondido. Tu estás fugindo do Senhor faz tempo e levando a tua família junto contigo. Volte, volte. O Senhor tem pressa de anunciar a palavra. Ele quer te revestir, Ele quer te ajudar, Ele quer te dar força, Ele quer te dar vigor. Você saiu desse país e foi para outro fugindo de Deus e Ele está falando com você bem longe daqui. Aleluia. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Sim, Jesus. Nós te louvamos Sim, pela oportunidade que tu tens, que o teu Aleluia. Santo Espírito nos dá, de falar, Senhor Jesus. Sim, Pai querido, de contar sempre com a tua ajuda e com tua orientação
para nós transmitir a palavra revelada do céu. Ajuda os meus irmãos e irmãs, guarda o teu povo, dá coragem, Senhor, para este homem medroso, para este homem que está fugindo, para esta mulher que foge de ti. Sim, Pai, aonde eles estiverem, Pai, na margem dos caminhos, nas fronteiras, aonde eles estiverem, traz, Senhor Jesus, para eles, faz eles lembrar da chamada, faz eles lembrar do teu grande amor que derramaste sobre eles, faz eles lembrar, Senhor Jesus, do derramamento do Espírito naquele dia sobre cada um deles. Desperta, Pai, a tua igreja em toda a terra, desperta o teu povo, Senhor, acorda aqueles mesmos que estão aqui bem perto de mim, Senhor, quem sabe até congregando junto comigo, meu Deus, pelo amor do teu nome, eu peço a ti, Senhor, neste dia, e glorifico a ti pela tua presença, pelo teu amor e pela revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Santos irmãos, Igreja de Cristo em toda a terra, Deus seja convosco, dê lugar sempre ao arrependimento e à operação do Espírito na tua vida. Querendo o Senhor, amanhã nós voltaremos. Aleluia.